Vanessa, boa tarde. Frequenta o último ano da Licenciatura de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa. A sua área profissional é a realização de programas televisivos. Atualmente trabalha como jornalista radiofónica num programa focado na comunidade cigana na Rádio da Cova da Beira. Boa tarde, Vanessa. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite também para poder partilhar aqui um pouco do meu testemunho. E parabéns a todos nós, não é? Portanto, 50 anos que foi instituído este dia e creio que é uma forma também de, lá está, podemos fazer painéis como este também. Toda a gente se lembra nesta altura, não sei porquê. Mas pronto, isso seria outra conversa, vamos à frente. Então, contar aqui, o meu nome é Vanessa Lopes, como a Marlene já tinha dito, e espero muito honestamente que este tema que estamos aqui a conversar, que daqui a uns anos já não seja tema e já não precisemos de falar sobre ele. Espero que sejam outros temas no debate. Então, o que é que eu posso dizer sobre mim? Não sei se, Marlene, tens algumas questões que me queiras colocar ou queres que eu comece aqui a falar e nunca mais acabe, não sei. Eu adoro o espontâneo. Ok. Então, para contextualizar aqui um pouco acerca da minha pessoa, não preciso dizer que sou da etnia cigana, não é? Porque está claro neste painel, portanto, nos títulos, nos subtítulos e nos convidados, portanto, não é necessário. A nível de história de vida, tenho um pouco a história um pouco diferente do Natanael e da Alcina, por exemplo. A minha família também sempre seguiu todas as tradições à risca, é uma família mais tradicional, neste momento já estão muito diferentes, não é? As coisas vão evoluindo, mas na minha adolescência eram muito mais rigorosos, por assim dizer. Ao contrário deles, não tive qualquer apoio da família, a nível de sonhos e de querer estudar e tudo mais, portanto fui educada se calhar como a maioria das mulheres ciganas, que é ser dona de casa e estar preparada para ser mãe e esposa, para poder casar, não é? Na altura certa que tenho que casar. Neste momento já estou fora de prazo de validade. Para a nossa comunidade já estou fora do prazo, mas pronto, avancemos. Portanto, foi um percurso bastante difícil, porque eu desde muito cedo que sempre pensava diferente. Não me perguntes porquê, porque não te consigo explicar, ou se calhar conseguiria, mas daria para uma outra conversa também. E sempre pensei diferente e aliás, na adolescência é sempre mais difícil porque nós fazemos um drama de tudo, não é? Há sempre um drama. Então eu sempre questionava porque é que eu não podia e olhava à minha volta e toda a gente podia. Porque é que nós, enquanto meninas ciganas, não podíamos fazer o que os outros faziam, porque eu na altura dizia, mas não tem mal nenhum, qual é o mal? De poder estudar, de poder, sei lá, nem que fosse ir beber um café ou no café ali da zona com uma amiga, por exemplo, que é uma coisa super natural e que eu não podia fazer, não podia sair de casa sozinha, portanto tinha que ter ali sempre digamos que não é um controle, mas é o normal da nossa cultura, é a forma da família cuidar de nós, não é opressão como muita gente pensa, nem nada disso, é mesmo o que eles sabem melhor. Claro que eu na altura não pensava dessa forma, também era uma adolescente, não é? Mas neste momento nós vamos crescendo e vamos ganhando outra maturidade em relação às coisas e na verdade eu sei que era a forma de a minha família cuidar de mim e era o que eles conheciam ser melhor para mim, o que eles pensavam ser melhor para mim, portanto fizeram o melhor que eles podiam e continuam a fazer o melhor que eles podem em relação à filha, não é? Em relação à minha vida. Pronto. Então, no meu percurso, eu fiz até o 9º ano de escolaridade. Ali a Samaritana estava a contar que tem o 9º ano, eu não sei que idade, não me recordo que idade é que ela tem, mas eu fiz acho que é 25, não é? Se não estou em erro. Eu tenho 26 anos
E eu recordo-me que na altura consegui fazer o 9º ano de escolaridade com muito esforço, muitas faltas, porque ia só lá marcar o ponto, porque na minha altura a escolaridade obrigatória era o 12º, não, era o 9º ano. Assim que eu fiz os 18 anos é que passou a ser o 12º. Eu, poças, era só mais um bocadinho e conseguia, mas não. Então, na altura era o 9º ano de escolaridade e, claro, para não termos também qualquer problemas com a CPCJ e tudo mais, então nós ia lá como que marcar o ponto de eu estou a ir à escola, mas na verdade não consegui obter muitas bases na minha formação e fui perdendo algumas coisas, mas lá consegui fazer o 9º ano e ainda bem, porque depois seria um trabalho desgraçado, desculpem a expressão, depois para concluir era um trabalho a dobrar. Então fiz o 9º ano e fiz o 9º ano porque na verdade tive sorte na direção de turma que tinha na altura, e com isto foco o trabalho importantíssimo dos professores e da consciência que eles devem ter em relação à comunidade cigana. E tive um diretor de turma que fazia questão de ser diretor de turma. Isto pode ser estranho dizer, mas é verdade, diretor de turma e professor a sério, porque na minha perspectiva e na minha visão sobre as coisas, ser professor, ser diretor de turma é também ter um acompanhamento, não é só chegar a uma sala de aula e dar aulas, não é? É preciso haver ali uma relação também entre professores e pais, entre alunos e professores e por aí fora. Portanto, acho que acaba por ser um ciclo, não é? Que é preciso estar interligado. Esta é a minha opinião. Mas sei perfeitamente que muitos não tiveram essa sorte e ele inclusive ia à casa explicar aos meus pais qual é que era a importância do estudo e tudo mais. Então houve sempre aquela alavanca que puxava, não, vá, deixe lá a sua filha ir e tudo mais, então deixe lá ela ir à escola. E pronto, e foi assim aos poucos, claro que os meus pais nunca, pronto, deixavam, mas depois voltavam ao mesmo, deixavam, mas pronto, mas pelo menos consegui fazer, essa é a verdade. E com isto para dizer o quê? Que na verdade os professores precisam dessa formação. Infelizmente eu posso afirmar isto, os professores não sabem lidar com a comunidade cigana. Isto porque falta de conhecimento. Quando nos falta conhecimento, nós não conseguimos lidar com as situações. Como é que eu vou, por exemplo, ser jornalista se eu não aprendi a ser jornalista, por exemplo? Não é? Então, comportamento gera comportamento, já diz a psicologia. E por isso mesmo é preciso haver uma formação em relação aos professores, como é que eles devem lidar. E antes de haver essa formação de como é que eles devem lidar com a comunidade cigana, é necessário eles conhecerem a história da comunidade cigana, porque é que as coisas acontecem dessa forma, porque é que as coisas são assim. E desde muito cedo, apesar de não ter tido muita formação e muita base e não ter sido exposta a muitas coisas, eu sempre tive aquele bichinho de porque é que as coisas são assim, porque é que tem que ser assim, e eu questionava muito, e falta muito isso hoje na nossa educação, nas escolas e tudo mais, né? Eles são assim, eles faltam à escola, eles agem desta forma, mas porque é que é assim? Vamos então descobrir porque é que é assim, e não só isso, como também na história na história do nosso povo, que também não é contada, e lá tem muitos segredos do porquê que é assim. Pode parecer que não, pode parecer que é só história, mas não é bem assim, tem muitos segredos, e tem lá, digamos que os resultados ou as respostas, é esta a palavra, de porquê que é assim. Então é muito isso. Eu tive a sorte de ter um professor que queria entender, que queria ajudar e que queria puxar, porque via que eu tinha força de vontade e que almejava mais do que aquilo, almejava poder estudar, ter uma profissão, nunca deixando as minhas raízes, porque ser cigano não é ter falta de educação. Ser cigano não é ser burro. Desculpem a expressão. Então, ser cigano não é isso. Então, há que haver aqui um desmistificar, um desconstruir de ideias, não só dentro da nossa comunidade como fora, de que nós somos o que somos, a nossa essência não depende daquilo que nós fazemos, mas daquilo que somos. Simplesmente se é. Não se tem, não é algo que se tem. É simplesmente. Há muitas pessoas que podem se revoltar, e principalmente falo por mim enquanto mulher cigana, porque temos um percurso muito mais difícil, e eu tive uma fase de revolta. Admito aqui publicamente, tive uma fase de revolta e perguntava, mas porquê é que é assim, mas porquê isto, eu não quero saber disto para nada. E claro, com o tempo fui questionando e fui encontrando respostas
E lá está, eu costumo dizer que não vale a pena fugir, porque mais tarde ou mais cedo tu vais encontrar o teu caminho e vais lá parar de novo, porque vais sentir falta aqui qualquer coisa. E eu costumo dizer que eu posso estar onde esteja, eu costumo dizer, falta aqui, não tem sal, falta qualquer coisa, falta, não sei, não sei, eu não sei explicar, aqui os meus colegas de painel ciganos se calhar sabem entender aquilo que estou a dizer, que nós chegamos a um ponto que podemos estar rodeados de gente e estar a trabalhar e tudo mais, mas nós queremos sempre voltar ao nosso refúgio e àquilo que é a nossa casa, e onde nós nos sentimos bem e em família. Portanto, não vale a pena fugir porque lá está. E aí é a prova viva de que ser cigano não é o que se tem, não é o que se faz, mas é aquilo que se é. Portanto, isto continuando, eu fiz o 9º ano de escolaridade e mais tarde, claro, foi todo um processo com os meus pais, tentar mostrar-lhes que mãe, pai, não é assim, as coisas estão a mudar e tudo mais. E eles diziam muito uma coisa que era: filha, nós confiamos em ti, nós acreditamos em ti, mas o problema não és tu. O problema é o que é que as outras pessoas vão pensar ou falar acerca de ti. E muitas das coisas às vezes é engraçado, e eu agora estou-me a lembrar disto agora, que é, eles às vezes diziam, olha, vai lá, tá, na altura... E à igreja, vai lá, à igreja e tudo mais, mas olha, fica aqui entre nós, não dizes nada a ninguém, pronto, e que é para as pessoas também não ficarem a falar, mas eu confio em ti e vai. De vez em quando eles faziam isso. Porque é muito isso, é muito da pressão que está à nossa volta, da pressão social. Isto não é só na comunidade cigana, isto é geral, ok? Isto é geral, existe uma pressão social sobre nós. E a verdade é que quando nós somos pessoas convictas nos princípios que nós temos, dificilmente nos deixamos influenciar negativamente. Se nós fomos ensinados a pensar, se nós, até mesmo não foste ensinado, não tem problema, se tu tiveres essa iniciativa de questionar, também chegas lá, que é, se nós fomos ensinados, não é por estarmos mais livres, entre aspas, que vamos transgredir ou corromper-nos. E é isto que cada dia que passa eu tento cada vez mais transmitir, e hoje em dia, com o caminho que eu abri, por exemplo, as minhas irmãs já não sofreram, entre aspas, ou não passaram por estas regras mais rigorosas que eu passei. Porquê? Porque eu, de certa forma, abri portas para que a minha mãe e o meu pai tivessem uma visão diferente das coisas, e elas neste momento já têm um caminho aberto pela primeira, porque nós somos 6, eu fui a primeira menina mais velha, eu tenho 26, a minha irmã tem 18, a outra tem 13, portanto somos 3 rapazes, 3 raparigas. Os rapazes são mais velhos, aliás, um deles tem a mesma idade que eu, é só ali uma diferença de meses. Então eu fui a primeira menina, eu fui a primeira rapariga e era a primeira menina e tal, então tive um percurso diferente delas. Mais tarde lá consegui fazer o 12º ano de escolaridade, eu até queria entrar depois na faculdade, mas pensei, não, olha, se a faculdade não resultar, pelo menos eu sei que tenho o 12º ano, e as coisas foram mudando e foram adquirindo uma nova forma. Depois eu entrei na faculdade nos maiores de 23 anos, foi quando eu entrei, porque eu também não tinha condições financeiras para entrar na faculdade, na altura ainda não conhecia o projeto OPRE, e foi todo um processo muito difícil, e às vezes que nós questionamos, será que isto vale mesmo a pena? Será que vale mesmo a pena? Porquê? Porque no meu caso eu dei por mim a estar numa situação em que tens a pressão da comunidade de que ela não é normal e que pronto, já se vai portar mal e tudo mais, um pouco também como a Alcina tinha dito, e é normal porque quando nós estamos habituados a um padrão, sempre nos ensinaram assim, é normal pensarmos assim, mas cabe a nós também mudar um pouco essa mentalidade. Então era muito difícil, pensava, será que vale a pena para depois ficar sozinha e não ser aceite? Será que vale mesmo a pena não estar no meio do desconhecido, que neste caso era a comunidade não cigana, né? A comunidade maioritária? Será que vale a pena estar ali no meio do desconhecido, sentir-me sozinha, completamente sozinha e abandonada, não ser aceite pela comunidade cigana, pelo aquilo que eu sou, e depois ficar, será que isto tudo vale a pena para depois acabar sozinha? Era esta a questão, porque eu senti-me completamente sozinha. E posso dizer que o OPRE foi muito importante, e claro que se calhar já todos falaram disto, mas se calhar não teve a mesma importância para todos, mas para mim teve.
que foi eu encontrar, e não tem a ver com a parte financeira, porque eu antes de entrar na faculdade eu fiz questão também de poder ter digamos que esse suporte um pouco, não o todo, mas pelo menos o mínimo para conseguir ingressar, mas foi muita parte de, meu Deus, eu encontrei pessoas que são iguais a mim. Eu encontrei pessoas porque eu sentia-me sozinha na comunidade, o que é que eu vou falar com as pessoas que estão na comunidade se não pensam da mesma forma que eu, ou não têm, ou pelo menos não conseguem entender, não é? Porque não precisamos de um canudo de ser licenciados para o que quer que seja, não tem nada a ver com isso, tem a ver só com isto, não é o canudo que define a pessoa que nós somos, nada disso. Mas eu quando cheguei ali eu pensei, ok, eu tenho pessoas que pensam da mesma forma, afinal eu não estou sozinha, afinal eu estava era ignorante, afinal existe. E eu encontrei, descobri este programa porque eu comecei a fazer ações motivacionais na escola, onde eu vou às escolas, faço uma pequena palestra, entre aspas, dou o meu testemunho enquanto mulher cigana e estudante, falo para jovens adolescentes, não é? No ensino básico, que é onde há mais da comunidade cigana, falo quem eu sou, o que é que eu faço e tudo mais, e dou a conhecer um pouco da minha história, onde o meu foco são as meninas, claro, são sonhos e educação, é sempre o tema das minhas sessões, é sobre sonhos e educação. E é difícil porque sou mulher, né? Mas eu costumo dizer que no meio de 30 de jovens, no meio de 30 pessoas, fizer a diferença de uma pessoa, já valeu a pena. É a gota no oceano, mas eu sei que aquela menina, e já tive confirmações disso, já tive resultados, frutos desse meu trabalho, e no início foi difícil, o que é que eu estou aqui a fazer? Não vale a pena. Mas a partir do momento em que tive a resposta, o fruto de uma dessas sessões em que disseram, olha, fez toda a diferença na minha vida e porque tu disseste isto, aconteceu isto, e porque tu disseste isto, eu agora penso desta forma, e porque tu disseste isto, eu vou fazer isto, e eu consegui. Então, a partir do momento em que eu vi esse fruto, eu pensei, ok, vale a pena aquilo que eu estou a fazer. Então foi numa dessas sessões em que eu falava, e por norma eu junto pessoas, toda a gente, eu não junto só meninas ciganas, é meninos, meninas ciganas, meninos e meninas não ciganas, para dar a ideia de inclusão, não somos diferentes de ninguém, não estamos à parte, somos todos, e todos se inspiram, não é só a comunidade cigana, os meninos ciganos, todos se inspiram. E foi numa dessas sessões que eu conheci o programa OPRE, porque na altura fiz essa sessão com um membro também que estava a frequentar o OPRE, e um rapaz, também para ter ali a representatividade de um rapaz, porque ser mulher cigana e tentar passar esta mensagem é difícil, porque não temos tanta credibilidade. Então criamos aqui uma estratégia, né? Vamos criar aqui uma estratégia, temos aqui um rapaz, então está tudo bem. Ou seja, temos o apoio de um rapaz, logo está tudo bem, não tem mal nenhum, é normal. Pronto, é um pouco triste dizer isto, mas é a verdade. Eu, se for uma menina cigana, se for para o meio da comunidade cigana, solteira, falar certas coisas, eu não vou ter tanta credibilidade. É a verdade, é a realidade. E eu, possivelmente, neste momento estou aqui a falar para vocês e não tenho tanta credibilidade. Os ciganos que estão a ver, muitos, se calhar que vão ver, eu não vou ter tanta credibilidade. Se calhar no dia que eu casar, aí já terei credibilidade, mais credibilidade, porque já estou, entre aspas, arrumada e já provei que sou, para a comunidade já provei que sou cigana, por assim dizer, não sei se esta é a palavra certa, mas se não casar com cigano também será complicado. Mas isto para dizer o quê? É mais difícil ter essa credibilidade, mas eu acredito que com o tempo as coisas vão mudando, porque como eu já disse, não é por aquilo que nós fazemos, não é por estudar, não é por nós trabalharmos que nós deixamos de ser ciganos, e nós apenas somos. E para isto é importante também pensar, e eu faço muito questão de pensar no porquê do comportamento dos outros, não só dentro da comunidade como fora da comunidade. Eu tirei a licenciatura, aliás, faltam 4 meses, mais ou menos, acaba em junho, e termina a licenciatura. Penso que não existe ainda nenhuma jornalista cigana em Portugal, não sei, ainda não tive a oportunidade de pesquisar muito, mas pelo meu conhecimento acho que não. Espero fazer história nesse sentido. E tirei a minha licenciatura, não porque... Aliás, eu quando entrei na faculdade eu pensei... o quanto é diferente quando
é para ser uma referência para a comunidade e para fora. Foi mais, não é que eu preciso de um canudo. Eu entrei em televisão com o 9º ano de escolaridade. Eu não entrei porque tinha um canudo. Eu entrei pela minha força de vontade, porque comecei também a fazer voluntariado. Não, eu quero aprender. Eu não sei, então eu também não vou estar a receber por isso. Eu quero aprender e eu vou aprender. E fui aprender, sem receber nada, fui aprender. E com o 9º ano de escolaridade eu entrei nas estações de televisão, não porque eu tinha um canudo, é porque eu sempre gostei muito desta área. Na altura até tinha pedido aos meus pais, deixem-me lá e tal, fazer um curso profissional em televisão que eu quero muito e tal, só que não resultou, o cheiradinho não resultou muito, mas mais tarde, com o passar do tempo, as coisas foram mudando e eu consegui entrar em televisão. Então eu mais tarde, eu fui fazer... já estava a trabalhar em televisão e eu já estava a trabalhar naquilo que eu gostava. Claro que depois foram surgindo outros gostos, não é? Outras coisas que eu queria fazer. E eu mais tarde fui tirar a licenciatura, não porque eu precisasse muito da licenciatura, claro que por um lado eu queria adquirir conhecimento, mas por outro é porque eu tenho que me fazer grego para os gregos. E se eu quero ter influência, e se o canudo me vai dar destaque, então eu vou-me fazer gregos para os gregos e eu vou ter o tal canudo que as pessoas acham que define o sucesso e que não define, porque há muitos licenciados fracassados e que não sabem nada, portanto não é por aí, e há muitas pessoas que não têm licenciatura nenhuma e que são grandes pessoas de sucesso. Mas eu fui fazer a licenciatura porque antes, quando eu não tinha uma licenciatura ou quando eu não estava a estudar, era a Vanessa, e a Vanessa não tinha qualquer relevância. E eu fui fazer uma licenciatura para poder ser um agente de mudança na minha comunidade. Eu fui tirar a licenciatura e a partir do momento em que eu entrei na licenciatura, a Vanessa já era alguma coisa. Antes era só a Vanessa. Agora é a Vanessa que é estudante de comunicação, é a Vanessa que tem um programa de rádio, é a Vanessa que daqui a uns tempos é considerada oficialmente jornalista, é a Vanessa que tem alguma coisa para mostrar, porque o ter vontade não chega, e por isso é que eu fui tirar a licenciatura, que felizmente está quase a acabar, e foi esse o motivo. E neste Vanessa, momento... permita-me só uma questão, sem querer entrar muito aqui nas suas razões, mas posso-lhe perguntar se também escolheu ser jornalista muitas vezes por aquilo que se escreve ou por o que se diz? Então, no início, quando eu entrei para a comunicação, a minha ideia era: eu quero sair de televisão, porque achei que, e continuo a achar que essa fase para mim já passou, não é isso que neste momento me faz levantar todos os dias, porque o meu foco sempre foram pessoas, e eu quero trabalhar com pessoas. E para pessoas. Então, o meu foco foi, no início, eu queria mais sair da televisão e fazer outras coisas. E pensei, ok, eu agora posso começar a intervir mais na minha comunidade e tudo mais, faço ali comunicação empresarial. Todas as empresas hoje em dia precisam de um departamento de comunicação e vamos lá e next. Mas com o tempo eu fui pensando e fui mudando um pouco a minha perspectiva sobre as coisas e pensei, não, já que estou a tirar uma licenciatura, ao menos que faça a diferença na minha comunidade. E porque também eu creio que realmente não há muita gente da cultura cigana dentro desta área, e também porque o meu curso é abrangente, é Ciências da Comunicação, dá para muita coisa, mas eu pensei, ok, Vanessa, Ciências da Comunicação, não, Vanessa, jornalista, faz mais sentido dentro da comunidade porque tem um título. Agora, se me perguntares, Marlene, é porque eu quero um título? Não. É porque vai fazer toda a diferença. Acreditem que faz toda a diferença na comunidade cigana. E foi muito pelo que tu disseste, para desconstruir algumas coisas, inclusive eu já como técnica em televisão, eu já desconstruo muitas coisas. A partir do momento em que as pessoas... Eu não conheço ninguém, e lá, quando entrei nas estações de televisão também disseram, olha, eu nunca conheci ninguém que trabalhasse em televisão cigana, portanto não há ninguém, e só por isso, mesmo nos bastidores, só por isso... eu já fiz diferença e já desconstruí ideias. Não, a Vanessa é cigana e está a trabalhar, é como uma de nós. Ou quando apareciam pessoas que nem sequer conheciam quem eu era e falavam e mandavam piadas, e eu dizia, olha, não é bem assim.
se estás a olhar para uma pessoa que é cigana. Então só aí já faz diferença, mas sim, a parte do jornalismo é muito para desconstruir e entrar um pouco na zona para poder, eu sei que é uma gota no oceano, mas para pelo menos mudar alguma coisa na parte da comunicação social. Mas também para poder ser uma referência para outros, de que fazer história de alguma forma de que existe uma mulher cigana e que neste momento está a exercer este trabalho, e foi muito por aí, sim, Marlene, foi muito por aí, mas infelizmente ainda existe muito racismo, discriminação, às vezes como que inconsciente, mas existe, às vezes até inocentemente, eu acredito muito que às vezes é inocentemente, porque já está tão enraizado, que as pessoas nem se dão conta. Como, por exemplo, mandarem piadas, e tal, os gigantes, não sei o quê. Ok, foi uma piada, mas no fundo, existe aí qualquer coisa. Então é por isso que é para isso que eu trabalho e é para isso que eu também faço o programa de rádio. Consiste também em desmistificar, a rubrica chama-se Mitos ou Verdades sobre a Comunidade Cigana, e que todos os dias tem uma rubrica diária para desconstruir estes preconceitos. Mensalmente também faço um debate que vai variando consoante o tema, e para já passa a publicidade, sábado temos um debate que vai passar, que temos aqui a nossa Sónia, que também vai estar comigo sábado pelas 15 horas na Rádio Cova da Beira. Temos um debate também sobre a intervenção social dentro da comunidade cigana, com as comunidades ciganas, portanto não percam por assistir. Mais tarde irei lançar o vídeo no YouTube com esse debate também, para quem não tiver a oportunidade de ouvir na rádio. Mas é para isso mesmo que cada vez mais, com o tempo, antes tinha sonhos mais meus, eu quero ser assim, eu quero isto, quero aquilo, e neste momento eu tenho sonhos mais dos outros, eu quero fazer isto, eu quero de alguma forma deixar um legado e uma marca na vida dos outros, que mais tarde os meus filhos vão dizer, a minha mãe fez parte disto. E é isto que eu quero, e as pessoas mais tarde vão dizer, olha, a Vanessa fez parte disto. Outros jovens que vão estar a fazer painéis como este mais tarde vão dizer, olha, não, a Vanessa fez parte disto e ela foi uma das impulsionadoras foi uma alavanca para a mudança de mentalidade e para fazer história também dentro da comunidade cigana. E acho que é isso. Eu estou a falar muito, não é? Eu vou parar, é melhor. Não. E sem dúvida que todos vocês estão a fazer a diferença, porque realmente são uma inspiração para toda a gente que vos ouve. Eu ficaria aqui o dia inteiro, porque eu sou sincera, gosto muito deste tipo de painéis, onde trazemos pessoas reais, da vida real, sem qualquer tipo de capa ou embelezamento de algo. Só me resta agradecer-vos. Não sei se querem deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir. Assim, uma última mensagem, não sei, se alguém tem alguma coisa a dizer. Eu acho que é mesmo não desistir de sonhar, porque nós não deixamos de ser ciganos por ter sonhos e por estudar. Nós não deixamos de ser ciganos. Aliás, o ser humano, a natureza do ser humano é mesmo essa. E ao não termos sonhos, estamos a anular aquilo que é a nossa natureza. E acho que é isso, é não deixar de sonhar e, acima de tudo, deixar um legado para os outros. Não pensarmos tanto em ter coisas, mas em deixar algo em pessoas. Acho que é isso. O nosso foco tem que ser sempre pessoas. Eu gostava de dizer para todos, mas principalmente, porque a Vanessa sabe também, e o Nathaniel, não é? E todos estão presentes, que o problema dá mais até nas meninas, não é? Para não se sentirem oprimidas, e caso sintam isso, procurem um mediador, procurem ajuda. Mas como eu faço as palavras dela, as minhas, não desistam, porque se vocês desistirem dos vossos sonhos, vão ser sempre mulheres frustradas, nunca vão conseguir ser felizes. E vão deixar a vossa felicidade à mercê de quem? Das pessoas que acham que vocês devem fazer aquilo. Vale a pena? Só temos uma vida. Não vale a pena. Lutem e se fizerem... Olha, eu falo por mim, mas tenho certeza que a Vanessa também, Nathaniel, a Samaritana, toda a gente está aqui, está disponível para ajudar, para dar conselhos, o que for necessário. É isso, não desistam. Por cima agora tem montes de ferramentas, não é? E montes de pessoas que podem Exatamente. Coisa que muitos de nós não tivemos, e isso é super importante. Verdade.
Não tive aquela questão, como tu estavas a dizer, que tiveste mais dificuldade, e é verdade, e admiro-te muito por isso, mas também não tive, lá está, não, da parte exterior não havia ainda este movimento e não havia aquela motivação. Mas ainda bem que tiveste apoio, porque o objetivo, e quando eu conto a minha história, não é dizer que eu é que tive muitas dificuldades, não, porque se todos estão a ouvir aqui, se têm apoio dos pais, ainda bem, que bom. Aproveitem é isso e façam alguma coisa, já que têm o apoio, aproveitem. É isso eu que eu admito por isso, porque eu sei que para mim foi difícil, mas não sei que não apoio, imagino. Portanto, tens todo o mérito. Parabéns também, Vanessa. Obrigada. Não sei. Foi um prazer conhecer que ainda não conhecia. Exato, a Samaritana. Já conheciam a minha irmã, talvez, mas já estamos muito parecidas, mas não somos a mesma. É só assim, né? Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Nathaniel, Sónia. Não, o que eu dizer é mais ou menos o mesmo, é repetir o que já disseram. Somos ciganos, estamos a estudar e não deixamos de ser ciganos por isso. Se quem nos está a ouvir, pelo menos uma pessoa tem essa vontade de continuar a estudar, é bom. Dá-nos conhecimento, dá-nos visibilidade, porque também faz bem a nós próprios, faz bem à nossa própria comunidade, faz bem aos ciganos no geral, porque falamos, mostramos que somos pessoas capazes de falar também, cultas, pessoas com cultura, com educação, e somos capazes de nos defender. Não precisamos que ninguém nos defenda, nós mesmos nos defendemos, e só pode ser feito através da educação, do estudo, e há muitas áreas, não é focarem só, parece que os ciganos só nos focamos em algumas áreas, há muitas áreas e podemos ir estudar aquilo que nós quisermos. Portanto, é continuarmos. Eu queria só deixar o pensamento que a comunidade cigana precisa, acima de tudo, de representatividade. Precisa de exemplos para poder ter esse pensamento que todos aqui exigimos. Porque os nossos pais, os nossos familiares não tiveram a oportunidade de pensar de maneira diferente. A história não nos permitiu isso. E, portanto, eles não são os culpados, de forma nenhuma, de pensar da forma que pensam. Porque foram educados com este pensamento, foram educados com esta pressão da sociedade. E, portanto, não podemos culpar quem não teve a oportunidade de ser diferente. E nós, que aqui estamos neste painel, só aqui estamos porque tivemos, no fundo, os nossos pais que nos apoiaram. Mal ou bem. A Vanessa mais tarde e eu também. Eu tinha 22 anos e o meu pai levava-me à escola e ia-me buscar de carro. Portanto, a minha educação não foi diferente da tua. Agora, eu comecei a trabalhar com algo que a comunidade cigana aceita. Foi com crianças. E com crianças não há maldade. Ok? E eu tinha colegas no trabalho e para ir fazer animação no bairro, eu não podia ir com os meus colegas. Homens, só podia ir com a mulher. Portanto, há uma questão de respeito. Uma questão do pensamento dos nossos pais, que aquilo que lhes é incutido é cuidar bem a sua filha, educá-la a ser aquilo que a comunidade exige, que é uma mulher dona de casa e esposa. Porque era o mesmo pensamento para a sociedade, para o resto das mulheres, há 50 anos atrás. Porque elas nem sequer podiam votar sem autorização dos maridos, nem podiam viajar. Portanto, foi um processo que se adquiriu com muita persistência e que esse processo agora está-se a abrir na nossa comunidade. Mas porque tivemos essa oportunidade da sociedade. Não se esqueçam disso. Porque a própria sociedade não estava aberta para a comunidade cigana, como não continua a estar. Porque tudo o que eu ouvi até hoje, vocês aqui falaram e disseram, os ciganos apontam-nos e olham para nós e dizem, tu já não és cigana. É verdade, dói quando nos dizem isso. Mas dói muito mais quando a sociedade maioritária, no geral, toda aquela que eu conheci, e 18 anos estive a trabalhar ao pé de pessoas não ciganas, porque eu estive a trabalhar num centro paroquial, e, portanto, tu és cigana, mas tu és diferente, tu já não és cigana. Às tantas,
tu não te sentes em lado nenhum. Mas principalmente na sociedade maioritária, fazem questão de te distinguir. Tu já não és cigana, tu és diferente. E isso é que dói, porque tu não podes ser um pensamento positivo. Estragas aquele estereótipo todo. Tu não podes ser cigana. O quê? Tu? Não. Tu não és. Porque tu não falas com sotaque, porque tu não tens piolhos, porque tu não tens reino no nariz, porque tu não danças flamenco. Portanto, é esse estereótipo. Acaba de nos ofender um bocadinho, não é? Porque não é escura. É isso mesmo. Não é escura, tu és branca. E, portanto, a minha então é... o mais difícil é aceitar-te a ti própria como tu és. E eu acho que foi isso que o OPRE veio trazer a todos nós. Olhámos à nossa volta e dissemos, eu não sou sozinha, nem sou maluca. Há mais pessoas que pensam como eu. E, portanto, quando aceitares quem tu és, aí és feliz. E não tens que provar nem a A nem a B aquilo que tu és. Aí encontraste a felicidade. É quando nos aceitamos a nós próprios. E a ti, Samaritana, desejo-te muita força. Estás no princípio. Não desistas e continua todos os dias a batalhar. Chegas lá. Porque quando se tem força, a gente consegue alcançar. É preciso é ter força. Força e fé. Força não falta, nem falta de vontade. Muito obrigada a todos. Resta-me agradecer-vos. Dizer que para mim foi um privilégio contar com vocês.